Bem, eu vou começar a gravar uns vídeos sobre os artigos que eu tenho publicado, uma forma de apresentar os principais resultados que eu tenho gerado das pesquisas. Então, isso vai ser tarefa fácil, porque eu não tenho lá muita publicação, né? Mas, enfim, e aí eu resolvi então começar pelo fatídico artigo das galinhas, que é o que mais gerou meme entre os meus amigos e os meus alunos, simplesmente porque eu coloquei uma fita microporo nos olhos da galinha. Vai parecer, né, um pouco cruel, enfim, mas eu juro que foi rápido por pouco tempo e não grudou nada no olhinho dela, consegui tirar. Mas enfim, vou explicar também como chegou a esse ponto, mas eu vejo que também para eu explicar um artigo científico que eu e os colaboradores geramos, algumas ideias têm que estar relativamente claras. Bem, se a gente pensar que um artigo científico ele é um produto final de uma construção do conhecimento, a gente tem que entender alguns princípios básicos. Como que seriam, então, o que é ciência, como esse conhecimento é construído, quais os critérios que ele usa, basicamente, que seria o método científico. Então, primeiramente, o que é ciência? Se a gente for pegar a etimologia da palavra, ela significa basicamente conhecimento. Mas como esse conhecimento é sistematizado, então a gente tem métodos para gerar esse conhecimento. E ele precisa ser replicável. Pensa o seguinte, a gente chama de ciência basicamente o que esse conhecimento que segue um método científico, né, de Karl Popper, método hipotético dedutível, a partir ali então do iluminismo. Mas aí você pode perguntar, né, os gregos então, Aristóteles e tudo, eles não pensavam em ciência? Sim e não. O método sistematizado que a gente tem hoje não era o que os filósofos antigamente utilizavam. Então, eles utilizavam a base lógica, que ainda é acompanhada na ciência, mas é uma lógica filosófica. Então, além hoje, né? Então, a ciência ela nasce da filosofia, mas além dessa lógica filosófica, a gente tem um plus de sistematizar e buscar falsear as nossas hipóteses. Parecem muitos termos vagos, né, e meio que vomitados assim, mas eu vou tentar construir uma linha de raciocínio para que a gente chegue na galinha com microporo no olho, que beira quase ao bizarro, né? Então eu peço desculpa a todos que porventura se sentirem acometidos por essa metodologia um pouco invasiva que eu usei para construir a metodologia final. Bem, então eu vou ler o significado da palavra ciência. Tá lá na puta que pariu, pera. Então, ó, o significado formal da palavra ciência é corpo de acontecimentos sistematizados adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados metódica e racionalmente. Então, ai meu Deus do céu. Então, todo conhecimento científico que a gente vê publicado nos artigos ou cientistas falando e apresentando, eles partem de uma atividade básica de todo ser humano, que é a observação. E curiosidade, óbvio, né? Então, a nossa espécie sempre utilizou o método científico, de certa forma, para a própria sobrevivência. Então, os caçadores, né? Os caçadores-coletores. Quando eles iam caçar,
Qual a primeira coisa que eles tinham que fazer? Observar. Existe vestígio do animal aqui? Ele está perto, está próximo? Tem muito tempo que ele passou aqui? Em que direção foi? Como a gente vai fazer esse cerco? Então, essa observação e as perguntas de porquê e como, esses questionamentos, eles fazem parte da nossa... Da, da construção de quem nós somos. Então, esse raciocínio lógico, ele faz parte, então, da nossa espécie e de muitas outras espécies, né, que precisam elaborar estratégias, que precisam racionalizar antes de agir. Então, isso faz parte da construção do conhecimento quando você racionaliza antes de tomar atitude em si. Então, os caçadores, coletores já faziam muito isso, embora não sistematizados. Esse conhecimento era passado entre as gerações e testados, né? De certa forma, é um estudo empírico que a gente chama, né? Que é um estudo observacional, prático. Então, contextualizando isso e sabendo o que seria a ciência, a gente parte na questão de como esse conhecimento é obtido. Se ele tem um caráter lógico, filosófico sistematizado, então como esse conhecimento, como eu consigo falsear as descobertas científicas? Por isso que a gente precisa do método científico. O hipotético dedutível é o mais didático e ilustrado, mas nem sempre a construção da ciência é tão linear, muitas vezes ela é apenas descritiva e observacional, mas a gente tem partido do método ideal para verificar se o dado pode ou não ser testado a partir dele. Então, basicamente, o método hipotético dedutível, você vai observar um fenômeno e a partir dele você vai hipotetizar, né, hipotético dedutível, hipotetizar explicações prováveis para aquele fenômeno que você está observando e deduzir. Então, dedutível, você vai deduzir como aquilo é explicado, como eu consigo testar aquilo e gerar, então, esse conhecimento. Que esse conhecimento ele vai ser gerado, então, através do teste de hipóteses, que são os experimentos que a gente faz. Então, quando você está vendo um artigo que você chega em materiais e métodos, ali foi como as hipóteses foram testadas, o que o cientista fez para obter os resultados. Então, ali está a parte do teste de hipóteses, que é basicamente o experimento que o cientista vai fazer para elaborar os resultados. Então, a gente tem... Sim, e aí vou tentar dar uns exemplos para ver se ilustra bem aquilo que eu estou tentando dizer com a sistematização para a obtenção de um dado científico, para que ele seja confiável, né? Então, quando eu digo que um dado científico ele precisa ser gerado de maneira a ser falseável, então a metodologia dele, o experimento, ele tem que ser replicável por outras pessoas que queiram testar se aquilo se elas observam os mesmos resultados ou não. Então, por exemplo, eu recebi uma receita de bolo. A minha mãe me mandou uma receita e falou: Thaís, faz, que essa receita é maravilhosa, não tem erro. Mas sempre tem, né? Principalmente com quem tem mão muito boa para bolo, tipo eu, nem para planta. Mas, e aí ela falou: ó, faz essa receita de bolo que eu fiz, acabei de fazer pela primeira vez e ficou perfeito. Então eu falei. Só que a minha mãe não segue muito receita, mas eu vou seguir essa receita que ela tem anotada à risca. E aí eu segui a receita e o meu bolo ficou horrível. E aí, o que acontece nesse caso? Eu segui a mesma metodologia, que foi a mesma receita, e eu não obtive o mesmo resultado, certo? Então, ou teve um problema na execução da metodologia, ou essa receita não é assim tão boa, porque a nossa amostra, então, o número de vezes que esse bolo foi feito, só foi feito uma vez, ela só fez uma vez, e então a gente só sabe que ele deu certo uma vez de duas, porque eu também fiz e ficou horrível.
Mas aí ela fala, não, vamos insistir que acho que você fez alguma coisa errada, vou fazer com você. E aí a gente refaz, aí vamos supor que a gente faça 100 bolos. Desses 100, 80 deram errado. E aí a gente comprova então que essa receita não é assim tão boa, porque para que a receita de bolo a gente conseguisse fazer um bolo perfeito, ela teria que ter dado certo na maioria das vezes, o que não foi o caso. Então, a gente tem uma metodologia replicável, que é a receita do bolo, e a gente tem o resultado, que é o bolo pronto. E aí a gente vai experimentar e ver, esse bolo ficou bom ou não ficou bom. E aí eu vou ter um parâmetro para identificar que são as evidências para identificar a qualidade e a robustez dos meus resultados. Para isso, eu tenho que ter feito vários bolos, né? Não dá para eu fazer um bolo só e falar, ó, essa receita é maravilhosa ou não é. Um outro exemplo no nosso cotidiano, né? Então, eu tô no meu quarto, acaba a luz no meu quarto. Então, esse é o fenômeno que eu observei. Acabou a luz. Qual a primeira coisa que eu faço? Vou pensar em hipóteses. Bem, será que foi só a luz do meu quarto que acabou? Então, se foi só aqui, é porque a luz queimou. A casa toda acabou a luz? Então, se acabou a luz na casa toda, eu tenho que ver se caiu o relógio da minha casa, alguma coisa do tipo. Mas será que foi na rua toda, na cidade toda? E aí eu vou na janela, vejo se tá tudo apagado ou se foi só na minha casa. É a mesma coisa. Eu observei que a luz acabou e aí eu criei hipóteses na minha cabeça. Pode ter queimado a luz, pode ter caído o relógio de energia da minha casa, ou pode ter sido um gerador da rua, um poste que caiu na rua toda e tá todo mundo sem. Né? Então são 3 hipóteses e eu consigo testar. Então, só saindo do meu quarto e olhando pela janela, eu já consigo fazer os 3 testes por eliminação. Então, se por exemplo, eu já olho para a janela e eu vejo que está tudo apagado nas outras casas, então eu sei que não foi nem a minha lâmpada que queimou e nem o meu relógio que caiu, que foi a rua, que foi o poste, alguma coisa externa que acabou com a energia da minha casa, certo? Então, é mais ou menos dessa forma que o conhecimento é gerado. E aí vocês veem que todas as hipóteses que eu pensei partiram de um princípio lógico. O que poderia ter acontecido no que tange a lógica dos acontecimentos? Então, assim, eu poderia, por exemplo, pensar: meu Deus do céu, foi. Será que foi um encosto que tá na minha casa e acabou a energia porque ele tá me perseguindo? Ou será que foi mal olhado de alguém que não gosta por eu estar morando num lugar legal? Enfim, a gente não tem problema em pensar nessas hipóteses alternativas. O problema é que a gente não consegue testar. Como eu vou comprovar que foi o mal olhado que acabou a energia da minha casa? Ou como eu vou comprovar que foi encosto que fez com que a luz da minha casa acabasse? Embora nós podemos hipotetizar sobre qualquer coisa, para o método científico, só é válida aquela hipótese que eu consigo testar e logo eu consigo falsear. Então, não estou entrando no mérito do que é válido ou não é, estou entrando no mérito daquilo que pode ser visto como um dado científico ou não a partir do teste de hipóteses. Então, se a minha hipótese não pode ser falseada, então ela não pode ser testada, eu não consigo comprovar aquilo que eu estou afirmando, que é o que a gente chama também de ônus da prova. A prova tem que ser dada a quem afirma que aquele fenômeno é explicado daquela forma. Então, o Carl Sagan, ele dá um exemplo legal no livro, né, do Mundo Assombrado pelos Demônios, que é o capítulo do dragão na garagem. Então, vamos supor que alguém chega para você e diz: rapaz, tem um dragão na minha garagem. Você fala: caraca, vamos lá ver então. Eu quero ver também, né? Uma coisa mirabolante dessas. Aí a pessoa que disse que tinha um dragão na garagem dela falou: não, mas ele é invisível, você não consegue ver. Então tá, se eu jogar, sei lá,
trigo em cima dele, eu consigo ver a forma dele de alguma forma? Não, não, ele também não é material, você não consegue visualizar ele de nenhuma forma. Ah, tá, mas eu consigo sentir se ele sopra ou se eu faço alguma coisa, eu consigo sentir ele de alguma forma? Não. Você tem que acreditar em mim. Então, eu não consigo replicar. Eu não consigo provar que aquele dragão existe de fato, porque eu não consigo fazer nenhum experimento que comprove a existência daquele dragão. Então, assim, o ônus da prova é a pessoa que afirmou que aquele dragão tá na garagem, ela tem que me dar evidências que comprovem que ele tá lá ou que ele passou por lá. Então, uma unha do dragão, um fóssil de um dragão ou algum vestígio, um cocô de um dragão que é muito característico, enfim. Então, minimamente a pessoa teria que comprovar com algumas evidências de que o que ela diz é condizente com a verdade. Né? Então, seria um material testemunho que em pesquisas, né, em zoologia a gente usa bastante. Quando a gente está trabalhando com animal, geralmente a gente coleta o material e deposita nas coleções científicas, porque se eu falo que aquele bicho é uma espécie nova e alguém fala, não, eu não acredito em você, não é possível que esse bicho seja assim. Ah, então você quer ver com seus próprios olhos? O bicho está aqui, ó. Vem ver e comprova ou tenta falsear aquilo que eu tô afirmando com base no bicho que eu observei e que você tem a oportunidade de observar também. A ideia do método científico é basicamente essa. Então, uma coisa que é interessante deixar bem claro é que a ciência não lida com verdade absoluta. A única coisa que a ciência faz é buscar empurrar a barreira do conhecimento um pouco adiante. Ela não está falando que o que ela encontrou é uma verdade absoluta e irrefutável, porque se eu falo uma coisa dessas, eu fechei a ciência no sentido de que ela não vai poder mais avançar. E a ciência só avança se ela sempre deixa essa porta aberta para que a gente possa questionar aquilo que as descobertas científicas. Só que dentro das descobertas científicas a gente tem uma hierarquia de evidências. Existem conhecimentos que são mais robustos e amplamente comprovados. Então, 1000 pessoas fizeram aquele bolo da receita que eu dei e 999 conseguiram conseguiram obter o bolo perfeito. Então, é um dado robusto. A esmagadora maioria encontrou o mesmo resultado a partir daquela mesma metodologia, que é a minha receita. Então, por exemplo, né, embora hajam questionamentos, mas existem evidências muito robustas de que a Terra é geóide, né, que ela é redonda. Então, a gente tem inúmeras evidências acumuladas em diferentes metodologias e as mesmas metodologias replicadas inúmeras vezes, além de observações diretas de fora da Terra, de que ela tem essa forma que ela tem, que ela não é plana. Então, embora seja aberta a discussão de que a Terra é ou não redonda, existem muitas evidências que corroboram, então que confirmam que ela tem essa forma arredondada e não é plana. Então, só que assim, ok, é um conhecimento muito robusto, mas ele não está imune a questionamentos. Né, que esteja aberto a questionamentos, desde que você apresente evidências mais robustas e explicações melhores para observar o fenômeno que nós estamos vendo, uma Terra redonda, enfim, entende? Então, a ciência, ela é a área do conhecimento da refutação, da dúvida. Então, se eu me fecho a duvidar daquele conhecimento, eu fecho a ciência. Acaba que ela vira dogmática também. Então, a ciência ela tem que evitar os dogmas justamente porque ela não pode se fechar ao novo, senão ela não avança.
Só que esse novo, para ele ter espaço, ele precisa fornecer explicações, evidências melhores e mais robustas para aquele fenômeno que eu estou observando. Isso é muito evidente quando a gente vê que a ciência ela avança junto com o desenvolvimento das tecnologias, porque assim, uma coisa é eu observar uma célula com uma lupa, outra coisa é observar uma célula com um microscópio de varredura, motherfucker lá, todo moderno. Então, óbvio que quando eu melhoro as minhas ferramentas, eu também vou melhorar a minha capacidade de verificação daquele fenômeno. Então, a ciência também avança junto com o avanço da tecnologia, porque se as ferramentas avançam, eu tenho mais recursos para melhorar a minha observação e coleta dos dados, e os experimentos também avançam assim. Então, tá. Então, basicamente, a robustez, né, das evidências, então uma evidência forte, ela tem que aguentar muita porrada. Então, basicamente, se você tem uma explicação extraordinária, se você tem um fato, um fenômeno extraordinário que você está observando, você precisa de uma explicação extraordinária e com muitas evidências. Porque senão as suas evidências não vão aguentar uma porrada, porque você está fornecendo uma explicação extraordinária, você está de uma observação extraordinária, mas você não está dando evidências condizentes para que as pessoas consigam replicar ou mesmo confiar naquele dado, né? Então, se a gente for pensar na hierarquia de evidências, a gente pode associar então com relacionamento. Então, vamos comparar um date, um encontro, com bodas de ouro. A gente tem os dois extremos da construção de um relacionamento. Qual que é mais robusto, que passou por inúmeros testes e provas e se mostrou confiável? É o que está casado há 25 anos, está comemorando bodas de ouro. Então, passou por vários testes, né? A prova do tempo e tudo. Então, é assim, a hierarquia de evidências, ela meio que se dá dessa forma. Então, primeiro eu tenho o encontro, conheço a pessoa, aí eu tenho vários encontros, aquilo evolui, eu falo, esse dado tá ficando mais robusto, vamos começar a namorar. E aí a gente engata aí esse namoro e tal, eu tô acumulando mais evidências de que essa pessoa é boa para mim. Então, eu acho que dá para casar. E aí vai ficando mais robusto o acúmulo de evidências a favor de que esse relacionamento é duradouro. E aí, nossa, a gente já passou 10 anos juntos, eu acho que é isso mesmo, então vamos. E aí a gente chega nas bodas de ouro que você fala, nossa, eu tenho um acúmulo de evidências de que essa pessoa é a minha metade da laranja aí. E aí é meio dessa forma assim, então que a gente hierarquiza as evidências, quando elas se provam fortes, mesmo tomando porrada. Eu acho que eu falei tudo para introduzir então a questão do artigo das galinhas. Então, o que seria esse artigo de galinha? Meu Deus do céu, por que ela botou uma fita microporo nos olhos da galinha? Bem, contextualizando, então eu não sei se vocês têm acesso a criadouros de galinhas de granja, mas basicamente, embora muitos digam que ela cresce, engorda muito rápido porque ela é cheia de hormônio, claro que a alimentação influencia, mas não é hormônio, né? É aporte calórico. Mas por que o frango então cresce tão rápido? Bem, as galinhas e as aves de maneira geral não, mas pelo menos esse grupo, né, de galiformes, eles têm o comportamento de que enquanto existe luminosidade no ambiente, eles se alimentam. Então, se não tivesse o período escuro, ou da noite, esses animais iam se alimentar direto, e aí aconteceria o quê? Eles cresceriam mais rápido e engordariam mais rápido, porque eles estão passando um período mais longo se alimentando.
Então, os criadouros, eles simulam esse ambiente de muita luminosidade. Então, o que acontece? Os frangos comem enquanto tiver luminosidade. Só que esse fotoperíodo que a gente chama, né, que é a regulação da luminosidade por períodos para o desenvolvimento mais rápido do frango, ele precisa ter muitos critérios de desenvolvimento visando a qualidade, o bem-estar animal, principalmente. Claro, né, que, assim, visando apenas o desenvolvimento do frango, ele ficaria 24 horas por dia em luminosidade comendo. Só que isso, além de gerar um mal-estar animal, o frango não descansa. Então, os níveis de estresse são muito altos. Isso também influencia na produção, porque o frango vai estar sob condições muito estressantes, então existem muitos indícios de agressividade, canibalismo. Eles desenvolvem ascite também, que é um crescimento exagerado do abdômen, é um acúmulo de água no abdômen e desproporcional, ele não consegue nem ficar em pé, né? Porque o peito cresce muito mais do que a própria coxa, eles têm um desequilíbrio grande. Por não dormirem, né? Por não produzirem melatonina e não dormirem. E aí as consequências nos ovos, por exemplo, tem ovos de gema dupla, de cascas muito frágeis, então tudo isso influencia num fotoperíodo mal feito. Então essas condições ótimas de criação de frangos, ela tem que ser bem elaborada, tanto para garantir o bem-estar animal, quanto para otimizar a produção e não ter perdas, né? Porque se ocorre canibalismo, se a casca do ovo, por exemplo, é muito frágil, fica muito difícil você comercializar isso sem perder. No canibalismo você perdeu mesmo, os bichos estão se matando, né? Aí já é uma condição extrema. Então esse fotoperíodo ele é regulado, você cria o frango e ele vai sendo aumentado conforme o desenvolvimento do frango. Então, primeiro você deixaria em condições normais de luminosidade e aí você vai estendendo aos poucos a luminosidade do ambiente até 23 horas. Então, e eles ficam com essa 1 hora de descanso. E aí, então, eles se desenvolvem mais rápido. Então, a minha pergunta é, bem, só antes outro fato. Todos nós temos um ritmo circadiano, que é chamado, né, ou biorritmo, que então a gente está mais ativo, a nossa espécie no caso, né, que vai variar de comportamento para comportamento das espécies. Mas a maior parte dos primatas, então, eles têm esse comportamento ativo no período diurno. E a gente descansa e dorme à noite. Então, mesmo que a pessoa fale que consegue dormir mais tarde, mas chega ali pelas 7 da noite, mais ou menos quando o sol está se pondo ou já sumiu, que a gente sente um soninho. Então, é por conta desse biorritmo. Tem até um fenômeno interessante, né, de pessoas que viajam para muito longe, que é o jet lag, que, por exemplo, você vai daqui para o Japão, que são muitas horas de diferença, por exemplo, você sai daqui tá de dia, e aí lá o horário é totalmente inverso. Então você vai ficar, até você se adaptar, quando você chegar lá, você vai sentir muito sono durante o dia e vai ficar acesão durante a noite, porque aqui, como era o inverso, você estava acostumado com o inverso, o seu corpo ainda não se ajustou. Então, isso é o ritmo circadiano, que é esse ritmo normal que o nosso corpo tem num ciclo de 24 horas. E as aves também têm isso. Então, se elas comem na luminosidade, a gente pode intuir que eles são animais diurnos, que significa que eles têm uma atividade mais intensa no período de luminosidade do dia, né? Manhã, tarde, e que eles tendem ao descanso à noite. E aí os criadores simulam uma extensão desse período ativo para que os frangos engordem mais rápido. Bem, então o meu teste era o seguinte: considerando que a luminosidade é um fator de visibilidade do alimento, então, será que o frango realmente é inativo à noite ou ele só não come porque não tem luz? Porque nos criadores de frango eles comem à noite.
mas com a luminosidade. Então, será que eles respeitam um ritmo circadiano? Então, mesmo que eles comam à noite na luminosidade, eles vão comer menos, porque eles têm essa regulação interna, que é evolutiva, eles têm essa regulação interna de serem menos ativos num período mais à noite. Ou, não, é a luminosidade que é o fator preponderante, então eles vão comer igualmente de dia e de noite. Esse foi assim, então, que nasceram as hipóteses, né? Então, será que o comportamento alimentar ele está apenas associado à luminosidade ou ele também está associado ao período do dia, né? E aí nós fomos testar essas hipóteses. Então, óbvio, a gente tem o grupo controle para saber quanto que o frango comeria em condições normais e naturais ao longo de 24 horas. Então, eu pesei a ração antes e depois de colocar no galinheiro. E aí deixei a ração por 2 horas durante o dia e pesei depois e vi quanto eles comeram durante o dia. E na madrugada eu também deixei a ração, né, por 2 horas e vi quanto eles comiam no escuro lá, que óbvio não foi nada, né? E aí, esse é o meu grupo controle. O meu grupo teste, que é o experimento, é como eles vão se comportar nas condições que eu quero testar. Então, eu escureci o galinheiro durante o dia e clarei o galinheiro durante a noite. Só que antes de pensar nessa maravilhosa ideia de escurecer o galinheiro durante o dia, eu falei, eu vou cobrir os olhos das galinhas para elas não enxergarem, para ver se elas comem. Ideia de jirico, cara, porque eu devia ter pensado, né? Aquelas corridas de avestruz, o pessoal cobre o rosto do avestruz e ele fica parado. Então foi o que aconteceu com a galinha, ela simplesmente não se moveu e ficou estatelada no cantinho lá, não se mexeu até que eu tirasse o negócio. Aí essa não foi uma boa forma de fazer o experimento, de testar a minha hipótese. E aí então eu fui cobrir o galinheiro com jornal durante o dia e aconteceu um fenômeno muito interessante que as galinhas empoleraram durante o dia. Elas se regulam unicamente, assim, parece que unicamente não, mas elas se regulam muito pela luminosidade, porque tava assim, o sol a pino à tarde, era, sei lá, 1 da tarde, eu cobri o galinheiro, foi quase instantâneo, elas começaram a empolerar, que é se dirigir para os pauzinhos lá onde elas dormem. E foi incrível, assim, eu achei muito interessante esse fato que a gente verificou. E aí à noite eu deixei o galinheiro aceso, aí pesei a ração antes e depois dessas 2 horas com elas expostas à luminosidade. E aí é interessante que, claro, né, tava luminoso, elas se alimentaram, que isso já foi comprovado, né, nos criadores de frango, que é como eles fazem, né, a engorda mais rápida do frango, mas é interessante que elas comerão menos do que durante o dia na luminosidade. Então, ambas hipóteses foram confirmadas, então elas têm um ritmo circadiano bem marcado ao longo das 24 horas, porque tem uma redução na alimentação à noite, mas a visibilidade do alimento também é importante, porque elas não se alimentam durante o dia se está escuro, certo? Então foi basicamente dessa forma que nós construímos os dados e nós chegamos a esse resultado. Então, tanto a luminosidade e a visibilidade do alimento é importante, quanto o ritmo circadiano, a regulação de 24 horas dentro da própria programação da galinha também é importante para entender o comportamento alimentar desses animais. Então, isso só reforça também a questão de como é importante o descanso dos frangos, mesmo eles expostos por longos períodos de luminosidade, certo? Então, era basicamente isso, esse artigo. Espero que vocês tenham entendido e espero que vocês não me julguem muito sobre o microporo no olho da galinha. Até mais. Tchau, tchau.